Como é que a Ariane entrou no vôlei? Como é que ela veio depois parar aqui no Fluminense, no final das contas? Conta pra gente aí essa linha do tempo. Então, na verdade, eu nunca quis ser jogador de vôlei. Eita! Essa é a realidade. Se você perguntar o que eu gostaria de ser, vocês não vão nem acreditar. Porque eu queria ser aeromoça, nada a ver com esporte, e eu queria ser médica legista. Só que aí... É bom que tem tudo a ver. Tu cai com o Não, avião e depois... é tudo a ver. Tudo. Eu já tô lá, aí acontece alguma coisa lá, eu já resolvo também já os dois resolve. problemas de uma coisa só. Tu já cai com o avião, eu sou médica, fica tranquila. Tem algum Eu sou médica médico? legista. Posso fazer aqui, ó, Eu vou autópsia do pegar corpo. todos os corpos aqui, Pode deixar que eu faço. Trabalho não vai faltar. o avião caindo, protege ela, que ela é médica. Ela é legista. Ela precisa estar viva. Mas eram os meus dois sonhos. Só que aí eu descobri que para ser médica legista eu tinha que fazer faculdade de medicina. E eu não tava afim de gastar 5 anos na faculdade de medicina. E a aeromoça, você tem que ter uma altura limite. E eu já tinha passado. Já tinha passado. Até, eu posso estar errado Isso na com que informação. idade? Eu devia... Eu comecei a jogar vôlei mesmo com 9 anos, na época da escola. Eu tinha 2 amigas que a gente vivia grudadas, então elas estavam indo no treino da escola e eu estava indo junto. Até que o professor chamou, falou assim, você não tem curiosidade, não? Eu falei, professor Edson, foi meu primeiro professor no vôlei, que me incentivou, que me fez jogar vôlei, que falou, vem fazer um teste com a gente. Eu falei, vou. Não sabia dar um toque, não sabia dar manchete, não sabia nem que era voleibol. Nunca acompanhei. Mas fui. Fui para estar perto das minhas amigas. Não era nem porque eu queria estar no esporte. Só que eu já era mais alta da escola, já era, em 90, eu nasci com 55 centímetros, né? Então, deu pra perceber de onde veio a altura. Meu pai tem 2 metros de altura, meu irmão tem 2,2, minha mãe tem 1,80. Então, assim, a família é bem alta. E eu comecei a ir pra estar perto das meninas. Até que eu comecei a pegar gosto. E o professor falou, não, eu vou investir em você. Ele foi o primeiro que Era olhou bem melhor que elas também. Não, ele viu que eu não tinha potencial nenhum e que precisava ser trabalhado. E aí começou. Aí eu comecei a treinar pela escola. Aí ele me levou pro time da minha cidade, que eu nasci em Guarulhos. Que é o projeto de Guarulhos. Que é o projeto de Guarulhos. Comecei a jogar pelo time de Guarulhos. E desde então não parei mais. Aí eu falei, a aeromoça já não vai dar mais, porque... Né, a altura ali, acho que era 1,70, 1,75. Eu já tinha passado disso e já falei, acabou um sonho. Médica legista acabou também, que não vai dar certo. E passou rápido disso? Com 14 anos, já sabia que não ia dar. Já não ia dar mais. Aí eu falei, vou ter que continuar no vôlei. Aí, médica legista também já tinha descartado. Estudar medicina e jogar vôlei, não dá pra fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Aí depois surgiu a vontade de ser policial. Mas aí eu falei, Deus não dá asa à cobra. Porque eu já sou uma pessoa extremamente estourada. Se eu viro policial, se eu andar armada, acabou. Melhor bater com a esquerda nos outros. Eu vou ser presa por estar prendendo as pessoas. Eu falei, Deus não dá asa à cobra. Deus não ia permitir que eu andasse armada. Aí ele falou, não, você não vai ser policial, você vai jogar vôlei. E aí não parei mais. Joguei pelo time de Guarulhos durante 3 anos e meio mais ou menos. E aí fui convidada para fazer uma peneira. Na época, era em 2010. Uma peneira no Osasco não, no Pinheiros e no São Caetano. Aí eu conheci as 2 estruturas. Eu tirei um sábado, eu fui com minha mãe e com meu padrinho. Conheci as 2 estruturas. E aí eu optei pela do Pinheiros, porque era mais perto de onde eu morava. E aí foi quando realmente eu entendi o que era voleibol. Aí ali eu comecei as minhas categorias de base. Então eu joguei de 2010 a 2014 no Pinheiros. Fiz infantil e infanto no Pinheiros. Em 2014 eu fui pro Bradesco. Aí eu joguei os 2 anos de juvenil lá. E aí foi quando surgiu a primeira proposta de Superliga. E também foi o ano que eu conheci minha empresária, a Andressa. A gente tá juntas aí, já vai fazer quase 10 anos. Então, na metade de 2014, foi quando ela apareceu num ginásio, a gente estava jogando regional, em São Bernardo. E ela falou assim, quero agenciar, você já tem um agenciador? Eu falei, não tenho nenhum. Você ainda era amadora ali. Era eu comigo mesma. Na base ainda, né? Eu e a minha lábia ali na base para conseguir alguma coisa. E aí ela falou assim, tem alguém que agencia a sua carreira? Eu falei, não. Ela falou assim, vou te mandar minha proposta. Eu não entendia nada. Mandei pro meu padrinho, que tinha um pouco de entendimento um pouco melhor disso. E aí ele falou, não, tá tudo ok, se você quiser fechar. Aí a gente assinou, ela me mandou num dia, uns 2, 3 dias depois a gente assinou. Só que nesse período, de 2011 a 2014, antes da minha primeira Superliga B, eu fui convocada pra seleção de categoria de base. A gente foi
Porto Rico no Mundial. A gente foi pra Colômbia no Sul-Americano. Ao contrário. Ao contrário? Ai, agora bugou minha cabeça. Eu tenho muito medo de ficar assim. Eu tenho 28 anos, cara. E eu tenho 28 anos. Se a situação piorar, eu tô lascada. Todo dia eu peço a Deus pra não ficar. Não, 28 anos eu tô assim, lascou. Imagina lá na Daqui frente. a pouco vai estar no meio de um jogo. Ela... O que eu tenho que fazer? E olha que ela nem é da pessoa lá que toma lá, nem é líbero, né? Que toma as bolas na cabeça. Exatamente, não. Mas aí eu fui pro Sul-Americano com a seleção em 2012. E em 2014 a gente foi pro Mundial. Aí a gente foi campeão sul-americano e vice no Mundial. No Mundial a gente estava jogando contra República Dominicana, a final. E a gente tomou uma virada num tie-break, que é coisa de vôlei, né? Não tem jeito. Você pode estar ganhando de 2-0 e o time vai lá e toma uma virada. E a gente estava ganhando de 14-12 e a gente tomou uma virada de 16-14. Nossa. Caramba. Na trauma, final hein? do Mundial. E são jogadoras que hoje, a Penha, do nosso jogo ontem, estava nesse time. Sim. As irmãs Martinez, que já jogaram no Brasil, também fizeram parte desse time. Então, assim, foram jogadoras que eu não tinha a lembrança. Mas quando eu fui jogar com elas novamente, ou contra elas, eu falei, eu já joguei contra vocês. E aí elas me lembraram que foi justamente nesse campeonato. Cara, que então, legal. de 11 a 14 eu tenho esse período de seleção de base. Em 2014 eu fui pro Bradesco. Em 2015 surgiu a primeira proposta de jogar Superliga B, por Araraquara. Aí, eu lembro que teve muita polêmica. A minha empresária, se ela estiver vendo, ela vai me matar, porque eu queria sair do time. Porque é uma coisa assim, eu sou uma pessoa muito estourada, mas eu sou uma pessoa muito justa. Sim. Então, se você me prometeu uma coisa, e eu te prometi, eu vou cumprir aquilo. Não fica dando meia volta. E se não vai conseguir, chega e fala, ó, não vou conseguir cumprir, porque é assim, assim, assado, a gente consegue fazer dessa forma. Eu não tenho problema nenhum. Mas não fica enrolando as coisas. E aí começaram a ter alguns problemas acontecendo ali na exterior à quadra. E aí eu falei, vou embora. Falei, não vou ficar aqui, tá indo contra aquilo que eu acredito, não vou. Isso no Bradesco ainda. Não, isso Não, já na Araraquara. em Araraquara. Ah, já na Araraquara? Já no Araraquara. Tá. Minha primeira, eu fui emprestada para Araraquara, na verdade. Aí, no final das contas, as coisas se resolveram. A nossa final foi contra o Fluminense. Em 2015, foi Araraquara e Fluminense. Foi lá em Araraquara. E a gente tirou o Fluminense. Ah, oi. Aí, não, daí eu vou chegar na parte, que eu fui cobrada quando eu cheguei aqui no Fluminense. Pô, tem que ser cobrada, realmente. Não, eu fui cobrada. Vai ser cobrada de novo agora. Fui cobrada. Bem que o scout do Fluminense no vôlei é a mesma coisa do futebol, né? Jogou bem contra o Fluminense, mas não. Mesma coisa. E levou anos ainda até eu chegar no Fluminense. Deve ser o mesmo cara. Porque aí eu joguei entre Superliga A e Superliga B. Eu joguei em Araraquara em 2015. Depois eu fui pra Balneário Camboriú, que já era Superliga A. Boa cidade, hein? E sobe, né? Sobe. Porque eu lembro que o Fluminense entrou na B Isso. e teve que subir. Exatamente. Acho que subiu acho que o Fluminense nem foi campeão da B. Acho que É que sobem os dois primeiros. foi pra final. Isso. Acho que, de repente é que perdeu pra vocês. Aí sobem os dois primeiros e caem os dois últimos, últimos. da Superliga A. Tá. Então aí subiu, a gente foi campeão, mas subiu também, né? Mas a gente tirou o título do Fluminense, que inclusive eu fui cobrada quando eu cheguei aqui. A primeira coisa que o Mário falou pra gente foi... que o Márcio falou pra gente. Você tirou o nosso título lá em 2015. Aí eu falei, mas eu voltei pra trazer. Boa. Falei, eu tirei, mas eu vim trazer de volta. 8 anos depois, o cara Tem manda tempo. essa. Guardou uma mágoa. Tem tempo, O cara guardou essa guardou mágoa, aquilo pra ele. Guardou, Escorpião, e eu nem tava em quadra. Porque eu tava lesionada. Eu nem joguei, eu fiquei no banco. E aí, aí joguei em Balneário, depois joguei Curitibano, que era Liga B. Aí joguei em Bauru também, que era Superliga A. Aí fui pra Brasília. Que aí foi tua estreia na Superliga A. E a minha Em estreia Bauru. na Superliga A foi em Balneário. Foi Balneário. Foi em Balneário. Eu sou oposta, mas em Balneário eu joguei de ponteiro, eu joguei de central. Eu só não joguei de levantador e líbero porque não precisava. Porque se precisasse eu tava jogando também. Foi nessa época que tu conheceu a Pri? A Prieldes? É. Foi, nessa época. Ela jogava em Balneário também. E eu comecei jogando de oposta, depois eu parei jogando de central com ela. E ela era a levantadora do time na época. A Prieldes. Caramba. Caramba. Foi ali em 2017, 2018, alguma coisa assim. Aí depois joguei em Bauru, que foi quando eu joguei com a Paula Pequeno.
Paulo Tenho- Pequeno. Não, eu sou apaixonada por ela, é uma coisa fora do comum, o carinho que eu tenho por ela, o respeito que eu tenho por ela e a admiração, porque o que ela é dentro de quadra, ela é fora de quadra também. E ela é aquele ser humano que, quando você conhece, você não perde a admiração. Porque tem muitos atletas, muitas pessoas, não precisa nem ser do esporte, mas que você conhece, quando você conhece, você fala, porra, Verdade. perdi a admiração no dessa grupo pessoa. com ele era a mesma coisa. Eu falava, pô, esse cara é maneiro pra caramba. Aí você Comecei a conhece, conviver, perde a arrasei pra admiração, mas convive porque é obrigado, porque né? aí É foda. profissional. Então, Lado profissional, extra é isso. Eu tenho meu direito de marcelar. Eu tenho. Então, e aí, quando joguei em Bauru, eu joguei com a Paula Pequeno, joguei com a Arlene também, são grandes nomes, referências no vôlei. E depois eu fui pra Brasília. Em Brasília eu cheguei lá pra jogar Superliga B, só que foi o ano da pandemia. A gente viajou pra Recife pra jogar a semifinal. A gente já tinha viajado, a gente já tava no ginásio, pronto pra começar o jogo. Aí a gente recebeu o telefonema da CBV que o jogo não ia ter torcida primeiro, por conta da pandemia. Falei, ok, mas vai ter o jogo pelo menos. A gente recebe um outro comunicado da CBV falando que a partida foi cancelada e que o campeonato foi encerrado. Nossa. Porque é por conta da pandemia, não era pra ter contato nenhum. A gente já tinha viajado, já tinha tido contato com um monte de gente. É. Aí a gente voltou sem saber nada, mas como a gente estava já... Foi o primeiro colocado da classificação, da Superliga B e tudo mais, então eles deram o título pra gente por conta da vantagem da nossa classificação, que foi muito boa. Sim. Mas foi um ano que parou tudo. Sim, sim. Parou tudo. Treino, jogo, tudo. E aí, a gente não sabia. Eu não podia sair de Brasília, porque tava tudo fechado, aeroporto fechado, estrada fechada. Eu fiquei 3 meses lá em Brasília. Sozinho. Sozinha. Porque não podia sair, não podia entrar, não podia fazer nada. Dureza. Só que atleta também não pode parar. É. Então, o que você vai fazer? Academia fechada. Você vai fazer uma caminhada na rua, aí vai fazer caminhada de máscara. Quem que aguentou usar aquela máscara? É. Pelo amor de Deus. Verdade. Foi Aquele um trem período aqui horrível. sufocando, você tendo que correr, você tá na rua. Exercício, né? Com máscara. Foi uma coisa surreal que a gente passou. Uma pandemia aí que, se eu olhar pra trás, eu falo, eu passei por uma pandemia. Nem parece, Nunca né? que eu achei que eu ia passar por uma pandemia. É verdade. Na Bizarro. vida. E aí, tudo voltou aos poucos, né, com relação a isso. A torcida foi aparecendo aos poucos de novo no ginásio, porque é horrível jogar sem torcida no ginásio. É horrível. É horrível você entrar lá e ver aquele vazio. É frio, né? É frio. E principalmente pra mim, que jogo com torcida, que gosta de Sim. trazer a torcida pro jogo, entrar no ginásio e não ver torcida nenhuma era pra acabar comigo. É. Eu falei, não, pode dar pausa aí. A hora que todo mundo puder voltar, a gente volta com a Superliga. Porque não tinha graça nenhuma. Fica feio, né? Fica feio. Aí a gente conseguiu o acesso, né? E no ano seguinte jogamos, tentando voltar à normalidade da pandemia. E aí eu fiz uma temporada muito boa em Brasília. Eu terminei a fase classificatória como maior pontuadora do campeonato. E só não dei continuidade nisso porque o nosso time acabou caindo nas quartas de final. Mas no ranking geral eu tinha terminado como a quarta maior pontuadora. E isso me abriu portas para jogar no Praia Clube. O Praia Clube é um lugar que toda vez que eu ia jogar lá, eu sempre falava, eu ainda vou jogar aqui. Eu ainda vou jogar aqui, eu ainda vou jogar aqui. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei em Brasília, quando eu cheguei lá no Praia Clube com o time de Brasília, cada passo que eu dava dentro daquele ginásio, da portaria até o ginásio, eu falava, a temporada seguinte eu vou jogar aqui. Ah, que legal. Maneiro. O poder da palavra. Eu pisei, cada passo que eu dava, eu falava, a próxima temporada eu vou jogar aqui, a próxima temporada eu vou jogar aqui. Só pra entender, quem não é do vôlei, o que representa o Praia Clube dentro desse cenário, assim, tipo? Pra mim, Ariane, é jogar em uma grande equipe. O Praia Clube é uma das equipes com maior investimento. É uma equipe que briga por títulos, que está em todas as finais de campeonatos. Então, você ter no seu currículo que você passou por uma equipe onde chega em todos os campeonatos, onde viaja para Mundial, onde está disputando o Sul-Americano e que está sempre no topo, é muito bom para a carreira. É um time grande no É um vôlei, time né? grande. É um time grande no vôlei. Então, se você trabalhar com... Eu trabalhei com Paulo Coco, com Valeuska, com Carolana. Então, assim, foram atletas que... Eu não joguei com Fegará, mas admiro demais. Então, assim, são atletas renomadas que te fazem crescer. E a minha vontade de jogar no Praia Clube era crescer. Porque eu queria trabalhar com o Paulo Coco e eu queria trazer esse crescimento para minha carreira. Porque eu sabia que seria muito importante. você evolui, né? Como jogadora Exatamente, e tal. você evolui como jogadora. E sempre foi uma vontade. Além de tudo, era uma vontade pessoal. Eu falei, eu quero jogar aqui no Praia Clube, eu vou jogar. Aí surgiram as propostas, sempre mando direto para minha empresária. Quando chegou, quando ela falou. Aí ela falou assim, O ó, Praia Clube eu procurou. sempre, é um combinado que eu tenho com ela. Eu falei, eu só quero saber quando a proposta estiver completa. Tal time te quer, vai te oferecer tanto, tal time te quer, vai te oferecer isso, isso e isso, e acabou. E a gente senta e decide. Quando ela me mandou,
Tava lá, Praia Clube. Eu falei, esquece os outros. Eu quero Praia Clube. Eu falei, aí veio na cabeça tudo que eu falei. Eu falei, passou pô, um ano ali. passei um ano aqui, a todas as vezes que eu vim jogar aqui, eu falava que eu queria jogar aqui, que eu iria jogar, e no ano seguinte eu tava. Maneiro. Então foi uma coisa surreal, foi uma realização do meu caderno ali de metas pessoais e profissionais que eu pude riscar com o maior prazer. Muito legal. Jogar no Praia Clube. E no Praia que você foi campeã da Superliga. Exatamente. Sonhar, profetizar e realizar. É, dizia o já Felipe dizia. Melo. Já dizia. Exatamente. Então foi uma coisa que eu risquei do meu caderninho assim com gosto. Joguei no Praia Clube. Pô, que mais Então legal. realizei o Bem meu legal. sonho. Fala aí, rapaziada. Comenta, curte, compartilha, segue a gente aí em todas as redes sociais. E é isso aí, aqui a resenha é liberada. Sem clubismo, com clubismo, do jeito que você preferir. Vamos lá.